Inácio aos Efésios 9. Eu soube que certas pessoas passaram por vós trazendo uma doutrina ruim, as quais não permitistes espalhar sementes em vós, pois tapastes os ouvidos, a fim de que não recebesseis as sementes por elas semeada. Visto que sois pedra de um templo, preparadas para um edifício de Deus Pai, içados até as alturas por meio do mecanismo de Jesus Cristo, que é a cruz, e usando como corda o Espírito Santo, enquanto a fé é o vosso sarilho e o amor é o caminho que conduz até Deus. Assim, sois todos companheiros no caminho, portanto, o vosso Deus e o vosso templo, o vosso Cristo e as vossas coisas sagradas, estando adornados da cabeça aos pés pelo mandamento de Jesus Cristo. E eu também, participando da celebração, tenho permissão por meio de carta de vos fazer companhia e de me regozijar com o fato de que não colocais vosso amor em nada segundo a vida comum dos homens, mas somente em Deus. Inácio aos Efésios 10. Orai sem cessar pelo restante da humanidade, pois há neles uma esperança de arrependimento, a fim de que possam encontrar a Deus. Deixai que aprendam pelo menos com as vossas obras. Diante da exploração da ira deles, sejais mansos. Diante de suas blasfêmias, de suas palavras arrogantes, sejais humildes. Orai diante de seus erros, sejais firmes na fé, diante de seu furor, sejais gentis, e não sejais fervorosos em imitá-los. Nos mostremos ser seus irmãos por toda paciência, porém sejamos fervorosos por sermos imitadores do Senhor, disputando uns com os outros quem sofrerá a maior injustiça e quem será defraudado, que será desprezado, a fim de que nenhuma planta do diabo seja encontrada em vós. Porém, em toda pureza e temperança, permanecei em Cristo Jesus com a vossa carne e o vosso espírito. Inácio aos Efésios 11. Estes são os últimos tempos. De agora em diante, tenhamos reverência. Temamos a longanimidade de Deus a fim de que não se transforme em juízo contra nós. Temamos a ira que está por vir, ou amemos a graça presente, uma ou outra, contanto que nos encontremos em Cristo Jesus para a vida verdadeira. Não permitais que nada reluza os vossos olhos, a não ser Ele. Não permitais que nada reluza os vossos olhos, a não ser Ele, repito, em quem carrego as minhas correntes, as minhas pérolas espirituais, nas quais eu alegremente ressuscitaria por meio da vossa oração, e que desta eu possa sempre ser participante, a fim de que possa ser achado na companhia daqueles cristãos de Éfeso, que também sempre estiveram em concordância com os apóstolos no poder de Jesus Cristo. Inácio aos Efésios 12. Sei quem sou e para quem escrevo. Sou um condenado. Vós recebestes misericórdia. Eu estou em perigo. Vós estáis firmados. Vós sois a estrada dos que estão a caminho de morrer para Deus. Vós sois companheiros nos mistérios com Paulo, santificado, que obteve bom testemunho, digno de ser chamado bem-aventurado, em cujas pegadas possa eu ser achado trilhando quando chegar a Deus. E aquele que em cada carta faz menção de vós em Cristo Jesus. Inácio aos Efésios 13. Vós empenhais para vos reunir com mais frequência para a ação de graças a Deus e para a glória dele. Pois quando vos reúnes com frequência, os poderes de Satanás são destruídos e seu mal é desfeito pela concordância da vossa fé. Não há nada melhor do que a paz
com a qual é abolida toda a guerra no céu e na terra. Inácio aos Efésios 14. Nenhuma destas coisas vos é oculta se fordes perfeitos em vossa fé e amor para com Jesus Cristo, pois estes são o início e o fim da vida. A fé é o começo e o amor é o fim. Os dois achados em unidade são Deus, enquanto todas as outras coisas relacionadas com a nobreza real são consequentes. Ninguém que professa a fé pode pecar, e ninguém que possui o amor pode odiar. A árvore se manifesta a partir de seu fruto, por isso, aqueles que professam ser de Cristo serão vistos por meio de suas ações, pois a obra não é nada que professa agora, mas é vista depois, quando se é achado no poder da fé até o fim. Inácio aos Efésios 15. É melhor manter o silêncio e ser do que falar e não ser. Boa coisa é ensinar, caso aquele que ensina pratique. Agora, há um mestre que falou e se fez, sim, e até mesmo as coisas que ele fez em silêncio são dignas do Pai. Aquele que realmente possui a palavra de Jesus também consegue ouvir o silêncio deste para poder ser perfeito, a fim de que por meio de sua fala possa agir e por meio de seu silêncio possa ser conhecido. Nada é oculto ao Senhor, mas até os nossos segredos estão perto dele. Desta forma, façamos todas as coisas conscientes de que ele habita em nós, a fim de que possamos ser templos dele, e ele próprio possa estar em nós como nosso Deus. Assim é e se fará claro os nossos olhos a partir do amor que justamente temos por ele. Inácio aos Efésios 16. Não vos enganeis, meus irmãos. Os destruidores de lares não herdarão o reino do Senhor. Se aqueles que fazem tais coisas segundo a carne morrem, quanto mais o homem que por meio da doutrina perniciosa destruir a fé de Deus pela qual Jesus Cristo foi crucificado. Tal homem, tendo feito isso a si mesmo impuro, deve ir para o fogo inextinguível, e de forma semelhante também aqueles que dão ouvidos. Inácio aos Efésios 17. O Senhor recebeu unção sobre a sua cabeça, a fim de que pudesse exalar incorruptibilidade sobre a igreja. Não sejam ungidos com o mau odor do ensino do príncipe deste mundo, para que ele não vos leve cativos e vos roube a vida que vos está adiante. E porque nem todos andemos de modo prudente, recebendo o conhecimento de Deus, que é Jesus Cristo? Por que perecemos em nossa loucura sem conhecer o dom da graça que o Senhor verdadeiramente enviou? Inácio aos Efésios 18. Meu espírito é feito escória para a cruz, a qual é escândalo para os incrédulos, mas para nós é salvação e vida eterna. Onde está o sábio? Onde está o opositor? Onde está a arrogância daqueles que são chamados de prudentes? Pois nosso Deus Jesus Cristo foi concebido no ventre de Maria de acordo com uma dispensação da semente de Davi, mas também do Espírito Santo. E ele nasceu e foi batizado, de modo que por sua paixão pudesse purificar a água. Inácio aos Efésios 19. E ocultos ao príncipe deste mundo estavam a virgindade de Maria e o parto, assim como a morte do Senhor. 3 mistérios para serem proclamados em voz alta, os quais foram feitos no silêncio de Deus. E de que modo foram então revelados nos séculos?
uma estrela brilhou no céu acima de todas as estrelas, e a sua luz era inexprimível. A sua grandeza ganhou espanto, e todo o restante das constelações, como o sol e a lua, formaram um coro para ela. Mas a própria estrela brilhava muito mais do que todas as outras, e havia perplexidade acerca de onde vinha essa estranha aparência que era tão diferente deles. Daquele momento em diante, toda a mágica e todo o feitiço foram dissolvidos, a ignorância da maldade desapareceu, o antigo reino foi aniquilado quando Deus apareceu em semelhança de homem para a novidade de vida eterna, e aquilo que fora aperfeiçoado nos intentos de Deus começou a ter efeito. A partir daí, todas as coisas foram agitadas porque se tomou o controle da abolição da morte. Inácio aos Efésios 20. Caso Jesus Cristo me considere digno por meio da vossa oração e seja a vontade divina, em meu segundo papiro, o qual pretendo vos escrever, eu vos exporei a dispensação de onde comecei a falar com relação ao novo homem, Jesus Cristo, a qual consiste na fé para com ele e no amor para com ele, em sua paixão e ressurreição, especialmente se o Senhor revelar alguma coisa para mim. Reuni-vos em comum consentimento, cada um de vós separadamente, homem por homem, em graça, em uma só fé e em um só Jesus Cristo, que segundo a carne foi da raça de Davi, filho do homem e filho de Deus, a fim de que possais obedecer ao bispo e ao presbitério sem distração da mente, partindo um pão, o remédio da imortalidade e o antídoto para não morrermos, mas vivermos para sempre em Jesus Cristo. Inácio aos Efésios 21. Sou devotado a vós e àqueles a quem pela honra de Deus vós enviastes a Esmirna, de onde também vos escrevo com ação de graças ao Senhor, tendo amor por Policarpo, como também tenho por vós. Lembrai-vos de mim, a fim de que Jesus Cristo também possa se lembrar de vós. Orai pela igreja na Síria, de onde sou levado preso para Roma. Sou o último dos fiéis, lá conforme fui considerado digno de ser encontrado para a honra de Deus. Despeço-me de vós em Deus Pai e em Jesus Cristo, nossa esperança comum. Epístola de Inácio aos Magnésios. Inácio aos Magnésios. Prólogo. Inácio, também chamado Teóforo, que fora abençoado pela graça de Deus Pai em Cristo Jesus nosso Senhor, em quem saúdo a igreja que está em Magnésia, junto ao Meandro. A ela desejo abundância de alegria em Deus Pai e em Jesus Cristo. Inácio aos Magnésios 1. Quando soube da perfeita disposição de seu amor em relação a Deus, alegrei-me e decidi dirigir-me a vós na fé de Jesus Cristo. Por ser considerado digno de portar o nome mais piedoso nessas cadeias que carrego, eu canto o louvor das igrejas e oro para poder haver nelas a união da carne e do Espírito que são de Jesus Cristo. Nossa vida infalível e a união da fé e do amor preferida a todas as coisas e o mais importante, uma união com Jesus e com o Pai, em quem suportamos pacientemente o desdém do príncipe deste mundo e dele fugirmos, alcançaremos a Deus. Inácio aos Magnésios 2. Por isso, foi-me permitido ver a vós na pessoa de Damas, vosso bispo piedoso, e de vossos dignos presbíteros Baço e Apolônio, como também de meu conservo, o diácono Zótion, de quem me alegro, pois ele é submisso ao bispo como a graça de Deus e ao presbitério como a lei de Jesus Cristo. Inácio aos Magnésios 3. Sim, e não vos convém conjeturar sobre a juventude de seu bispo, mas segundo o poder de Deus Pai,
render-lhe toda reverência. De fato, eu soube que os santos presbíteros também não se aproveitaram da sua aparente jovialidade, mas como prudentes em Deus, deram-lhe lugar. Contudo, não a ele, mas ao Pai de Jesus Cristo, o bispo de todos. Portanto, para a honra daquele que vos amou, deveis ser obedientes, sem fingimento, pois um homem não engana o bispo que pode ser visto, mas aquele sendo invisível, e neste caso, ele deve considerar não a carne, mas Deus que conhece todas as coisas ocultas. Inácio aos Magnésios 4. Portanto, é apropriado que não apenas sejamos chamados cristãos, mas que sejamos cristãos. Algumas pessoas têm o nome do bispo em seus lábios, mas em tudo agem diferentemente dele. Não me parece que tais homens guardam uma boa consciência, visto que não se reúnem da forma estabelecida pela lei, segundo o mandamento. Inácio aos Magnésios 5. Sabendo que todas as coisas têm um fim, a vida e a morte, e estes dois estão diante de nós, e cada homem irá para o seu próprio lugar, pois assim como há duas moedas, a de Deus e a outra, a do mundo, e cada uma delas tem a própria gravação impressa, isto é, os incrédulos, a gravação deste mundo, mas os fiéis apaixonados, a gravação de Deus Pai através de Jesus Cristo. Se por livre escolha não aceitarmos morrer na paixão dele, a vida dele não está em nós. Inácio aos Magnésios 6. Logo, visto que nas pessoas mencionadas acima vi todo o seu povo em fé e os abracei, eu vos aconselho, sejais zelosos de fazer todas as coisas em piedosa harmonia, que o bispo presida na semelhança de Deus e os presbíteros segundo a semelhança do concílio dos apóstolos, com os diáconos também. Queridos meus, a quem foi confinado o diaconato de Jesus Cristo, que estava com o Pai antes dos séculos e se manifestou no final dos tempos. Pondereis todos vós, portanto, em conformidade com Deus, e prestai reverência uns aos outros, e que ninguém considere o seu próximo segundo a carne, mas sempre ameis uns aos outros em Cristo Jesus, que não haja nada entre vós com o poder para vos dividir, mas estejais unidos com o bispo e com aqueles que vos presidem como um exemplo e uma lição de incorruptibilidade. Inácio aos Magnésios 7. Como o Senhor não fez nada sem o Pai, estando unido a ele, nem sozinho nem por meio dos apóstolos, assim também vós não façais nada sem o bispo e o presbítero. E não tenteis pensar que nada do que fazeis sozinhos, separados dos outros, seja louvável, mas que haja uma oração em comum, uma súplica, uma mente, uma esperança irrepreensível no amor e na alegria de Jesus Cristo. Não há nada melhor do que ele. Correi para vos reunir todos vós como um único templo de Deus, como um único altar, um único Jesus Cristo que veio do único Pai e está com o único e para o único retornou. Inácio aos Magnésios 8. Não sejais seduzidos por doutrinas estranhas, nem por fábulas obsoletas que são inúteis, pois, se até atualmente vivemos segundo a maneira do judaísmo, admitimos que não recebemos graça porque os profetas divinos viveram segundo Jesus Cristo. Por isso, eles também foram perseguidos, inspirados pela graça de Cristo, a fim de que aqueles que eram desobedientes pudessem ser plenamente persuadidos de que há um Deus que se manifestou por meio de Jesus Cristo, seu Filho, o Verbo vindo do silêncio, e que todas as coisas receberam total aprovação daquele que o enviou. Inácio aos Magnésios 9. Aqueles que andavam nas práticas antigas
obtiveram uma nova esperança, não mais observando os sábados, mas moldando as suas vidas segundo o dia do Senhor, em que a nossa vida também surgiu por meio dele e de sua morte, a qual alguns homens negam. Um mistério por meio do qual alcançamos a fé, e por esta causa resistimos pacientemente a fim de que sejamos encontrados discípulos de Jesus Cristo, o nosso único Mestre. Se assim for, como conseguiremos viver longe dele, já que até os profetas, sendo seus discípulos pelo Espírito, o estavam esperando como mestre, e por esta causa, aquele a quem eles esperavam, quando veio, os ressuscitou dos mortos? Inácio aos Magnésios 10. Não sejamos insensíveis à sua bondade, pois se ele fosse agir conforme os nossos atos, estaríamos perdidos. Por isso, visto que nos tornamos os seus discípulos, aprendamos a viver segundo o cristianismo, pois aquele chamado por outro nome além desse não é de Deus. Livrai-vos do fermento ruim, que está velho e azedo, e recorrei ao fermento novo, que é Jesus Cristo. Deixai-vos salgar por ele, a fim de que ninguém entre vós se corrompa, visto que por vosso sabor sereis aprovados. É terrível falar de Jesus Cristo e praticar o judaísmo, pois o cristianismo não acreditou no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda a língua que acredita em Deus. Inácio aos Magnésios 11. Estas coisas digo, amados, não porque ouvi que algum de vós seja inclinado a isso. Porém, sendo inferior a qualquer um de vós, eu gostaria de vos deixar de sobreaviso, a fim de que não caiais nas ciladas da vã doutrina, mas que estejais plenamente convencidos com relação ao nascimento, a paixão e a ressurreição que ocorreram na época do governo de Pôncio Pilatos, pois essas coisas foram realizadas verdadeiramente e seguramente por Jesus Cristo, nossa esperança. Que não suceda que algum de vós venha a se desviar delas. Inácio aos Magnésios 12. Que eu possa me alegrar convosco em todas as coisas, caso eu seja digno. Embora eu esteja em cadeias, ainda assim não sou comparável a um de vós que estáis em liberdade. Eu sei que não estáis envaidecidos, pois tendes Jesus Cristo em vós. E quando eu vos elogio, sei que sentis ainda mais vergonha, como está escrito: o justo é acusador de si mesmo. Inácio aos Magnésios 13. Dessa forma, esmerai-vos para serdes confirmados nas ordenanças do Senhor e dos apóstolos, a fim de que possais prosperar em qualquer coisa que fizerdes nas carnes, no Espírito, por fé e por amor, no Filho e no Pai e no Espírito, no início e no fim, com o vosso venerado bispo, com a coroa espiritual propriamente adornada de vosso presbítero e com os diáconos que andam segundo Deus. Sejais obedientes aos bispos e também uns aos outros, como Jesus Cristo, o Pai, segundo a carne, e como os apóstolos foram para o Cristo e para o Pai, a fim de que possa haver união tanto da carne quanto do Espírito. Inácio aos Magnésios 14. Sabendo que estáis repletos de Deus, tenho-vos exortado brevemente. Lembrai-vos de mim em vossas orações, para eu poder chegar a Deus. E lembrai-vos também da igreja que está na Síria, da qual não sou digno de ser chamado membro, pois preciso de vossa oração conjunta e de vosso amor em Deus, de modo que pelo orvalho de sua súplica fervorosa possa ser concedida renovação à igreja que está na Síria. Inácio aos Magnésios 15. Os efésios de Esmirna vos saúdam, de onde também vos escrevo. Eles estão aqui comigo, para a glória de Deus, como também vós. E eles têm me consolado em todas as coisas,
com Policarpo, bispo dos Esmirnotas, sim, e todas as outras igrejas vos saúdam em honra de Jesus Cristo. Passeis bem em piedosa harmonia e possuais um espírito firme, que é Jesus Cristo. Epístola de Inácio aos Tralianos. Inácio aos Tralianos. Prólogo. Inácio, também chamado Teóforo, aquele que é amada de Deus, o Pai de Jesus Cristo, a Santa Igreja em Trália, na Ásia, eleita e digna de Deus, tem paz física e espiritualmente por meio da paixão de Jesus Cristo, que é a nossa esperança, através da nossa ressurreição para com Ele. E essa igreja eu também saúdo a plenitude divina segundo o modo dos apóstolos e lhes desejam alegria em abundância. Inácio aos Tralianos 1. Ouvi que tendes uma mente irrepreensível, e sois firmes na paciência, não por hábito, mas por natureza, conforme Políbio, vosso bispo, que pela vontade de Deus e de Jesus Cristo me visitou em Esmirna. E ele se regozijou tão grandemente comigo em minhas cadeias em Jesus Cristo, que nele contemplei todo o vosso grupo. Portanto, tendo recebido a vossa piedosa benevolência por meio dele, dei glória, pois constateis que sois imitadores do Senhor, como já o sabia. Inácio aos Tralianos 2. Quando vós sois obedientes ao bispo, como a Jesus Cristo, para mim é evidente que viveis não segundo os homens, mas segundo Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que, crendo em sua morte, possais fugir da morte. Dessa forma, é necessário, como já é vosso costume de fazer, que nada realizeis sem o bispo, mas sejais obedientes também ao presbitério, como aos apóstolos de Jesus Cristo, nossa esperança, pois se vivermos nele, também nele seremos encontrados. E da mesma forma, aqueles, sendo diáconos dos mistérios de Jesus Cristo, devem agradar a todos os homens de todas as maneiras, pois não são diáconos de comidas e bebidas, mas servos da Igreja do Altíssimo. Portanto, é certo que devem tomar cuidado com a culpa, bem como com o fogo. Inácio aos Tralianos 3. Da mesma forma que todos os homens respeitem os diáconos como a Jesus Cristo, assim como devem respeitar o bispo como sendo uma figura do Pai, e os presbíteros como o concílio de Deus e com o colégio dos apóstolos, que sem eles não há sequer o nome de uma igreja, eu estou convencido de que vós tendes a mesma opinião acerca destes assuntos, pois recebi o exemplo do vosso amor e o tenho comigo na pessoa do vosso bispo, cuja própria atitude é uma grande lição, ao mesmo tempo em que sua bradura é poder, um homem em que creio que até os ímpios respeitam, visto que vos amo, eu vos poupo, embora pudesse escrever mais severamente em nome dele, mas não me julguei competente para isso, ou seja, que sendo eu um condenado, devesse-vos dar ordens como se fosse um apóstolo. Inácio aos Tralianos 4. Tenho pensamentos muito profundos acerca de Deus, porém me limito para que não pereça em minha vanglória. Pois agora devo temer mais e não dar ouvidos àqueles que me vangloriam, porque estas coisas que me dizem são para mim um flagelo, pois embora o meu desejo seja sofrer, ainda não sei se sou digno, porque a inveja do diabo é de fato invisível para muitos, mas contra mim ela trava a guerra muito mais feroz. Por isso anseio por brandura, pela qual
o príncipe deste mundo é destruído. Inácio, Australianos 5. Não posso vos escrever acerca das coisas celestiais? Porém, eu temo com a possibilidade de poder vos causar mal, pois sois bebês. Tenhais paciência comigo, porque não podendo assimilá-las, vós podereis ser asfixiados. Pois mesmo eu, embora esteja em cadeias e possa compreender as coisas celestiais e o grande número dos anjos e os ajuntamentos dos principados, coisas visíveis e coisas invisíveis, mesmo com tudo isso, ainda não sou um discípulo, pois nos faltam muitas coisas para que Deus não falte a nós. Inácio, Australianos 6. Dessa forma, eu vos exorto, não eu, mas o amor de Jesus Cristo. Ingirais somente alimento cristão e vos abstenhais de erva estranha, que é a heresia. Há homens que até misturam veneno com Jesus Cristo, impondo-se sobre os outros por uma demonstração de honestidade com pessoas que administram uma droga mortal com vinho doce, de modo que aquele que não sabe, nada temendo, bebe a morte com prazer funesto. Inácio, Australianos 7. Assim, sejais cautelosos com tais homens, e assim certamente será convosco, se não vos vangloriar, e se fores inseparáveis de Jesus Cristo, do bispo e das ordenanças dos apóstolos. Aquele que está no santuário é puro, mas aquele que está fora do santuário não é puro. Ou seja, aquele que faz algo sem o bispo, o presbítero e os diáconos não é puro em sua consciência. Inácio, Australianos 8. Não que eu tenha ficado sabendo de algo assim entre vós, mas fico de olho em vós como meus amados, pois prevejo as ciladas do diabo. Portanto, armai-vos com brandura e vos renoveis na fé, que é a carne do Senhor, e no amor, o sangue de Jesus Cristo, que nenhum de vós guarde ressentimento contra o seu próximo, não deis qualquer ocasião aos gentios, para que em razão alguma estes homens tolos de multidão e impiedosos não sejam blasfemadas, pois ai daquele por meio de quem meu nome for desnecessariamente blasfemado diante de alguns. Inácio, Australianos 9. Portanto, sedes surdos quando alguém vos falar diferente acerca de Jesus Cristo, que ele era da linhagem de Davi, que era filho de Maria, que realmente nasceu, comeu e bebeu, que foi verdadeiramente perseguido sob o governo de Pôncio Pilatos, que foi verdadeiramente crucificado e morreu à vista dos que estão no céu, dos que estavam na terra e dos que estavam debaixo da terra. Além disso, ele foi verdadeiramente ressuscitado dos mortos, seu Pai que o ressuscitou, o qual, de semelhante forma, ressuscitará também os que nele creem. Seu Pai, digo, nos ressuscitará em Cristo Jesus, sem o qual temos a verdadeira vida. Inácio, Australianos 10. Porém, se fosse, como dizem certas pessoas que são ímpias, isto é, que são incrédulas, que ele sofreu apenas aparentemente, sendo elas mesmas de mera aparência, porque estou em cadeias, e porque também vejo e desejo lutar com feras, então eu morro em vão. Verdadeiramente minto contra o Senhor? Inácio, Australianos 11.
Portanto, fujais destes ramos vis que produzem um fruto mortal, do qual, se alguém provar, morre imediatamente. Pois estes homens não são da plantação do Pai, porque se assim fossem, eles teriam sido vistos como ramos da cruz, e seus frutos teriam sido vistos como incorruptíveis. A cruz pela qual, através da sua paixão, ele nos chama a sermos os seus membros, a cabeça que não poderia ser achada sem os seus membros, visto que Deus promete união, sendo ele mesmo essa tal união.